Santo e amado Deus que está no céu, santificado seja o teu nome. Querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Querido Deus, que o Espírito Santo esteja aqui com cada um de nós, que possamos compreender a tua palavra e que o Senhor use também o irmão Moacir agora que vai falar da tua palavra, que as palavras venham dos céus para que nós possamos compreender, Senhor. Amém. Fique com cada um de nós agora, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. De estarmos aqui na tua santa casa, nesta manhã, na tua santa presença, no teu santo dia. Amém. Tudo esse culto que será realizado aqui para frente, seja inteiramente para a tua honra e tua glória. Amém. Que o Espírito Santo habite no nosso coração. Amém. Salve para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Que bom que nós estamos na casa de Deus nesta manhã de sábado, em tão boa circunstância, né? O frizinho deu uma trégua aí, mas até amanhã. Amanhã vai esfriar novamente. Você também que nos assiste, tenha o nosso bom dia. Que Deus possa estar abençoando ricamente a cada um de nós. Irmãos, apenas um recadinho antes de nós começarmos aqui o estudo desta manhã. A respeito dessa semana, a partir de quinta-feira, nós vamos ter aqui o final de semana da família, e quem vai estar presente é o nosso pastor mesmo, né? Pastor Antenor, vai estar conosco. Então, todos estão convidados a participar a partir de quinta-feira. Vai ter o culto amanhã normal, sem problema nenhum, vai ter o culto quarta-feira, mas a partir de quinta, nós vamos ter uma pequena maratona aí, né? De estarmos presentes aqui. Gostaria muito que todos estivessem presentes. Ah, mas da família eu sou solteiro, não faz mal, vem. Ah, eu sou solteiro, não faz mal, vem. Ah, mas o meu marido não é da igreja, venha. Ah, minha esposa não é, venha. Mas o meu cachorro não é da igreja, venha. Não me interessa, irmãos. Você vai estar presente, tá? O horário vai ser normal às 17, 18, 19 horas. Olhando para aquele relógio aí diferente, né? Todos os cultos aqui às 19, mesmo horário do culto que nós temos aqui durante a semana, tá bom? No sábado já foi anunciado aqui para a nossa comunicadora aqui, né? Que vai ter na parte da manhã a Santa Ceia. E quando a gente fala de Santa Ceia, é uma festa grande, irmãos. A igreja deve estar tão lotada que tem que ter gente para fora, quase aqui esperando vaga aqui. Tem que participar, irmãos, participe. Deus deixou instituído a Santa Ceia, irmãos, venha participar. E às 17 horas do sábado, também à tarde, vai ter a renovação de voto matrimonial aqui. Ah, mas o meu esposo não vem da igreja. Venha. Mas a minha esposa não vem na igreja. Venha. Todos devem participar aqui desse voto matrimonial. E em seguida, irmãos, daqui, a gente vai então ter o jantar que já foi anunciado a vocês aqui. Já foi anunciado o preço, como é que vai se estabelecer, mas eu anuncio novamente, né? Vai ser uma pizzaria rural, perto da nossa casa um pouquinho, acho que não dá 1 quilômetro para frente. A gente vai saindo com boi daqui, mas muito fácil de chegar lá. O valor é 55 por pessoa. É a bebida à parte que você tomar, você vai pagar também lá, tá? Mas eu não tenho carro. Venha estar aqui que nós vamos ter bastante carro. Algumas caronas a gente dá para vocês aqui. Não tem problema nenhum. Depois a gente volta com vocês aqui, trazer vocês de volta para cá, tá bom? Isso a gente vai fazer assim. Quem tem o carro, dá uma carona ali. Não tem problema nenhum, tá? O que eu peço a vocês, irmãos? Sábado passado nós tivemos o almoço aqui. E eu corri com a lista e todo mundo fez um joinha para mim que vai. Né? Então, eu já marquei com o dono lá, dizendo que vai ter tantas pessoas que vão. E ele já reservou o lugar. Vai ficar muito chato se você der o nome e não for lá. Ele vai me cobrar, Moacir, você não falou que vinha 30, veio 25. Pois é. Então, depois a gente já dá um negócio lá. Né? E vou mostrar para a irmã Maria. Muito bem. Você que está em casa aqui, então, vou dar um recadinho para você. Hoje, toda a igreja adventista está fazendo uma
Temos um evento chamado Quebrando o Silêncio. Tá? Eu vou mostrar para você aqui, eu acho que talvez pegue, né, irmãozinho? Aqui, ou quer que se me aproxime um pouquinho mais, que você está em casa, você pode pedir essa revista, é infantil, com uma historinha ensinando o perigo das redes sociais. Tá? Eu vou mostrar uma outra aqui também, Quebrando o Silêncio. A vida não é um jogo. Essa aqui que você pode pedir também é para os jovens. Tá? Então, você está em casa ali e está assistindo, de repente estava pulando na internet, ali no YouTube, viu isso aqui. Você pode ir numa igreja adventista e assim, eu assisti a um sermão falando Quebrando o Silêncio e eu quero essa revista aqui. Então, essa aqui é para os infantis, né? O perigo disfarçado, né? Quebrando o Silêncio, que é um presente que acaba sendo um perigo disfarçado aqui. Dos jovens, mostrei. E essa aqui para os adultos, Quebrando o Silêncio para os adultos, tá? Você está em casa, então pode ir numa igreja e dizer assim, mesmo que seja para frente, assim, ó, eu quero aquelas revistas para minha família. Pode pedir em qualquer igreja adventista que eles vão arrumar esse material para você, tá? Então, esse material aqui, irmãos, vocês vão receber no final, na saída, alguns já têm em mãos aqui, né? Os jovens que receberam na sala atrás lá. Vamos tratar da violência digital. Quanto mais a tecnologia está avançando, mais nós estamos presos a ela, porém, ela vem se disfarçando e ela pode prejudicar tanto crianças pequenas, quanto jovens, quanto adultos também. Então, a gente vai discorrer com vocês hoje a respeito desse tema. Nós estamos tendo em Curitiba, ali na Boca Maldita, um grande evento a respeito do Quebrando o Silêncio. Já tem representantes da nossa igreja que estão presentes lá, né? Todas as igrejas mandaram pelo menos um carro, 2 carros para representar, e lá vai ser feito na Boca Maldita, né? A nós aqui, nós vamos... Passou na TV, foi passado não é na Record, esqueci o canal lá. O SBT, no meio-dia foi feita a propaganda nossa, que nós estaríamos lá, e feita uma matéria de 3 minutos ali, foi muito bom. Pena que no Trus não podia passar, nosso tempo vai dar certo aqui, eu esqueci que acabou de passando. Então, quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia está à frente, mais as coisas vão evoluindo na tecnologia, mais presos estamos a ela. E às vezes vocês podem perceber que a tecnologia faz com que até mesmo os diáconos passem aqui, existe pouco dinheiro físico, né, sendo colocado na salva, porque nós temos a tecnologia, o SEV-Me, que está no banco de vocês ali, o QR Code, que vocês podem dizimar por ali também, que é uma maneira mais segura de você fazer isso, né? Está no seu banco, você apenas vai colar a do SEV-Me, ali no que você quer dizimar ou ofertar, e você vai até o banco, põe o valor e está tudo feito, né? Isso facilita para o tesoureiro da igreja, facilita uma segurança também, mas, por um outro lado, é ruim, né? Que parece que a gente não dizima, não dá oferta, não dá nada, né? Os diáconos passam aqui para se recolher quase nada. Mas é a tecnologia entrando na igreja também aqui, e muitas coisas são boas e nós temos que se adaptar a elas, tá certo, irmãos? Então, vamos colocar ali, os meninos vão colocar já na tela, para nós darmos no início aqui, o PowerPoint, muito bem. Está ali o Quebrando o Silêncio, né? A abertura que está ali, e a gente vai discorrer com vocês a respeito disso, então, aqui na igreja nesta manhã. Em toda a igreja adventista hoje pela manhã, acredito que ninguém vai falhar a respeito desses perigos aqui do Quebrando o Silêncio. Vamos ver se funcionar, eu vou ligar aqui e vamos colocar aqui. Muito bem. 6h58 dias conectados, ou horas conectadas aqui. Essa é a questão do horário, que foi feita uma pesquisa global que pessoas ficam conectadas 6 horas e 58 minutos por dia na rede social. É muito tempo se nós analisarmos aqui a questão de pessoas ficarem na frente da telinha, seja computador, seja no celular, seja nessa rede social. Então, se você imaginar em questão global, está todo mundo interligado.
Mas como é que nós podemos ver isso nesse ambiente virtual e como é que nós podemos ver isso, entender através da luz da palavra de Deus? Como é que nós podemos entender? Muito bem, vamos para frente aqui. Eu vou ter que ler aqui, porque não vou alcançar, meus olhos não alcançam até lá. Mas eu vou ver por aqui também. A Bíblia nos dá um conselho inestimável em Efésios 4, verso 29, que está registrado aqui. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. O conselho do apóstolo Paulo é que saia da nossa boca coisas que edifiquem, não prejudiquem, que saia coisas limpas, não coisas sujas da nossa boca. Isso a gente vai ver no decorrer aqui, na questão do virtual também. Muito bem. Diz que esse versículo do apóstolo Paulo nos convida a garantir que nossas palavras, tanto em nosso relacionamento pessoal quanto as nossas interações digitais, sejam sempre positivas e edificantes. Paulo enfatiza a importância de falar de uma maneira que edifique, encoraje e beneficie os outros, em vez de destruir, ferir ou corromper. Na verdade, assim como está aplicado essa regra aos nossos relacionamentos interpessoais, podemos aplicar essa orientação aos nossos relacionamentos digitais. E é por isso que hoje aprendemos como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida, como proteger e nós mesmos aos outros, dando que a violência digital pode causar no relacionamento digital. Muitas vezes as pessoas ficam vagando na rede digital e o perigo que ela ocasiona nessa possibilidade aqui. Outra questão para nós aqui, vamos lá. Se vê depois aqui, isso, aqui. Muito bem. Os dados são fortes. Um estudo publicado em março de 2024 por uma conhecida empresa de segurança cibernética, Kaspersky, revelou que em 2023, 52% dos latino-americanos sofreram algum tipo de assédio digital. Alguma coisa sofreram a respeito da digitalização, das redes sociais. Então, a pesquisa aqui é muito grande. Mais da metade que acessam a rede digital sofre algum sofrimento físico, digo assim, psicológico das redes digitais aqui. Muito bem, vamos para frente aqui. Primeira coisa, abuso cibernético, né? Nós temos aqui. Isso conclui esse abuso nas redes sociais. A primeira questão para nós aqui, são nomes meio complicados aqui, ó. Esse aqui, vamos dizer aqui, é ciberbullying, é um bullying cibernético. Então nós temos aqui outros nomes aqui, doxing, grooming, se assim se lê esses nomes aqui, fragpigging. O que cada um deles quer dizer para nós aqui? Então, várias práticas, como o dogging, primeiro aqui, ó, que é a divulgação não autorizada de informações pessoais online. Então, não tem autorização e as pessoas colocam. Eu vou pegar uma foto de vocês, eu vou colocar na rede social, e você assim, mas ninguém permitiu. Isso é crime. Então, está no crime digital também. O segundo, ciberbullying, que é o abuso de discriminação praticado entre ambientes digitais. É o bullying digital. Eu posso pegar uma pessoa, por exemplo, que ela, vamos dizer, seja obesa, e colocar na rede social e dizer, olha só como está obesa. Ela não autorizou, e isso é bullying. Ou o contrário, uma outra situação mais ou menos parecida com essa, uma pessoa muito magra, enfim. Então isso é crime também. Imagine a sua foto aparecendo na rede social, discriminando você. Seja ela na rede digital, também seja ela pessoalmente também aqui. Grooming, aliciamento de menores para o abuso. Então, tomar todo o cuidado do mundo aqui, as pessoas falam, quando as crianças estão acessando a rede digital.
E as pessoas mais, entre aspas, maduras, se assim que dá para chamar, ou irresponsáveis, começam a aliciar a D menor para algum tipo de relação. E isso ocorre muito nas redes sociais. Muito nas redes sociais. É o perigo das crianças que estão acessando e aos malfeitores que estão acessando também e querendo tirar um bom proveito em cima da pessoa. Isso é também um crime cibernético aqui. Phishing é a prática de criar contas em redes sociais ou plataformas virtuais com informações falsas ou roubadas de pessoas para manter ou cometer fraudes. Ou até mesmo pessoas criam um falso perfil nas redes sociais, não é o seu nome, não são suas características, e ali desmancha em rede social, colocando assim conteúdos criminosos ou até mesmo ofendendo pessoas, porque não é ela que está falando, é outra informação que tem aqui. Ou querendo dar fraudes nas pessoas. Estou vendendo essa Bíblia por R$2, 5, R$10, está barato, você compra e não tem nada. Então isso é outro tipo de crime também aqui nas redes sociais. Siskin, compartilhamento de conteúdo sexual explícito que envergonha totalmente a pessoa. Quer dizer, colocam conteúdos que não deveriam colocar. Então, essas 4 que nós vimos aqui são todas elas crimes cibernéticos, que o que mais tem às vezes na rede social. A rede social ela é boa? É. Dificilmente a gente quase está indo em banco, a não ser para alguma coisa extraordinária. Você pode pagar os seus boletos em casa, você pode, nem usa mais aqui, né? Mas você pode depositar o cheque em casa, não precisa ir no banco. Você pode fazer muita coisa, as transações no banco, você pode transferir dinheiro para cá, para lá, para esse, para aquilo, pagar tudo isso em casa sem sair. Isso é ótimo, maravilhoso. A rede social também é bom quando você nos grupos, a gente anuncia, olha, na igreja, a partir de quinta-feira, às 7 horas da noite, vai ter algo da família. Você põe no grupo, todos vocês que estão no grupo aqui, vocês ficam avisados. Isso é uma coisa legal. Você entra em contato com uma pessoa que está lá no Mato Grosso, por exemplo, todo dia, eu falo com pessoas do Mato Grosso, olha, parece que ficou bem pertinho, eles estão bem longe, mas ficou pertinho. Tudo isso é bacana, tudo isso é louvável, tudo isso é bom. Mas quando as pessoas saem desse ritmo de comunicação e já busca outras coisas, e aí tem um perigo. E a gente vai ver para frente aqui as causas do perigo que acontecem aqui. Muito bem. 1 em cada 8 crianças, diz aqui, uma pesquisa também, da Universidade do Reino Unido, indica que em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência sexual. Na internet, entre maio de 2022 e 2023, saiu essa pesquisa aqui. Então, por exemplo, 8 crianças que acessam a rede social, uma delas tem algum tipo de crime sexual em cima. Tentando, tipo assim, vamos dizer assim, assédio sexual em cima de criança. Então, o recado às vezes aqui é para as crianças, o recado aqui é para os pais. O que os filhos estão acessando? Você tem controlado o que eles estão acessando? Existe um programa aqui, eu não sou muito de tecnologia aqui, mas existe um programa assim que trava o que a criança quer acessar. Ele coloca a palavra, o meu sobrinho agora acabou vindo na minha mente, né? Meu sobrinho, tem o filho dele, de 12 anos, e ele colocou várias palavras. Se ele acessar aquela palavra, é cortado, ele não consegue acessar. É um controle que tem. Então você pode colocar várias palavras, pornografia, sexualidade, coisa e tal. Se ele colocar alguma dessas palavras ou outras, até mais, que nem dá para falar aqui, ele automaticamente corta ou não dá acesso. Isso é o controle que os pais podem ter. E os pais podem ter, sim, olhar o celular dos filhos, o que é que eles estão acessando. Que tipos de jogos que eles estão acessando, que a gente vai ver para frente também, o que os jogos podem acontecer na vida dos que estão acessando aqui.
O apóstolo Paulo nos aconselha em Efésios 4:29 que nossas palavras devem ser edificantes e não corrompidas. O que isso significa no contexto atual, no mundo digital? As palavras corrompidas são aquelas que destroem, ferem, fomentam o ódio. Isso inclui o clube bullying, que é o assédio online aqui, insultos e qualquer tipo de comentário que possa prejudicar a integridade ou a reputação de uma pessoa. Não se trata apenas de falar mal de alguém, mas de palavras muitas vezes que constituem práticas criminosas que devem ser punidas legalmente. O cuidado que deve ter, então, a respeito do que nós escrevemos, do que é escrito, do que é acessado, do que você pode mandar. O poder das palavras, impacto mundial digital. Vamos lá. Primeiro aqui, devemos falar e agir de maneira a fortalecer e encorajar os outros. A segunda, no ambiente digital, isso se traduz em compartilhar mensagem de esperança e amor e respeito. Aqui, devemos não apenas evitar o mal, mas também promover o bem, construindo, melhor dizendo, uma comunidade digital saudável. Por outro lado, Paulo orienta em tornar nossas palavras construtivas. Isso significa que não deve falar e agir de maneira a fortalecer e encorajar os outros. No ambiental digital, isso se traduz em compartilhar mensagem de esperança, amor e respeito às pessoas. Nunca degredir ali. Por exemplo, vou dar um exemplo que pode acontecer. Vamos dizer que o irmão Áureo ele vai torcer para o Corinthians, mas eu torço para o Flamengo. Então agora, nessa disputa, o irmão Áureo virou meu o quê? Inimigo. Só porque eu torço para o Flamengo. Então ele posta lá que o Corinthians ganhou do Flamengo. O meu time ganhou do seu time, ou ganhou do Flamengo. E eu vou retrucar ele. Ganhou porque vocês roubaram, ganhou por isso que lá, o seu time é uma porcaria. E aí eu vou fazer o quê? Destrinchar em cima dele a violência digital. Estou tomando só de exemplo, é uma coisa simples. Uma coisa simples. Isso às vezes ocasiona. Então, às vezes, nós, irmãos, em vez de ter esse tipo de comportamento, nós devemos fazer o quê? O apóstolo fala, em levar coisas boas. Se fosse no meu caso, que eu não estou nem aí para o meu time, eu às vezes gosto do Curitiba, porque meu pai me levava no estádio do Curitiba, então eu torço para o Curitiba. E às vezes a pessoa fala, sabe o Curitiba que perdeu hoje? Eu falei, nem sabia que tinha jogado. Mas ele perdeu. Que pena, eu vou ter que continuar trabalhando, fazendo o meu trabalho. Não vai mudar nada na minha vida. E às vezes a pessoa fala, você soube que o time do Curitiba ganhou ontem? Eu nem sabia que tinha jogado. Filho. Ganhou, mas... Irmãos, qual a diferença? Ninguém sabe, eles não sabem do que nós. Então, às vezes, existe o quê? A briga na internet por causa de times de futebol. Muito bem, vamos para frente aqui. Nós temos aqui, nossas palavras também devem transmitir graças e gentilezas e compassivas, refletindo o amor de Cristo em um mundo cheio de divisões. Sejamos a voz da calmaria, da empatia, ajudando a curar em vez de ferir as pessoas. Isso deve ser também na rede social. Muito bem, para frente nós temos aqui, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come de seu fruto. Provérbios, né? Salomão fala a respeito disso aqui. O sábio Salomão disse em Provérbios, isso nós temos aqui, né? Em outras palavras, há poder de vida e morte nas palavras que usamos. Uma vez que são como penas levadas pelo vento, por isso é que precisamos refletir antes de falar, pedir sabedoria de Deus para que nossas palavras promovam vida e fôlego.
A questão que nossas palavras, ela pode ser tanto construtiva, mas também ela pode ser o quê? Destrutiva. Até mesmo na classe nós falamos assim, ali, passando lição, né? O 6º mandamento da lei de Deus diz o quê? Não matarás, que não é para se matar. Mas a gente pode matar a pessoa através de uma palavra. A gente pode fazer um grande estrago na vida das pessoas usando palavras. Aplausos pode matar uma pessoa, quando se aplausa ironicamente. Mas aqui no digital, aqui, a gente também, um comentário que nós possamos escrever e mandar para frente, pode ocasionar grandes consequências na vida da pessoa que está recebendo. Histórias reais, exemplo do impacto de violência digitais. Aqui nós temos a história de Lucas. Lucas, na verdade, sempre foi o sonho dele, estar sempre estudando e tudo mais. Mas aí ele começou a jogar muito videogame. Começou a jogar, não parava de jogar os videogames dele. Até que ele entrou para um grupo de pessoas que tinham um comportamento bem diferente, um comportamento violento, que expressavam mal aquilo na internet. E aí ele entrou para esse grupo fechado, no canto escuro, vou dizer, na casa dele, em um mundo digital aqui. Os pais começaram a sentir, ver o comportamento dele que era diferente. Começou a ter um comportamento agressivo, diferente, até que por um descuido dele na escola, no colégio, ele deixou o celular dele aberto e viram as mensagens que ele estava transmitindo aos outros de violência. Então entrou ali a questão de médico, psicólogo, professores, pais em cima do garoto, do aluno, de Lucas, aqui, para que ele fosse melhorando, até um dia ele se libertar desse vício que ele tinha de jogos e às vezes ter entrado nesse grupo que falava mal das pessoas ou incitava a violência. Então muitas vezes aqui, irmãos, essas histórias são verdadeiras. Eu acho que está acabando. Você baixou? Acabou aqui. Ó. Então, beleza. Então, assim, essas histórias são verdadeiras e que acontece na vida das pessoas. Vemos aqui. A história de Lucas mostra a importância de estarmos atentos aos sinais de alerta, como nós comentamos. Muitas vezes, o comportamento dos filhos em casa, a mudança drástica deles, é que dá um sinal para os pais olharem o que é que eles estão acessando. Isso serve de alerta aos pais, como foi feito aqui na história de Lucas. Navegação segura, né? Que nós devemos fazer na internet aqui. Prevenção da violência digital. A navegação segura aqui. Então, antes de olharmos para os outros exemplos, é fundamental que entendemos alguns pontos chaves usando para descrever a violência online ou na internet. Então nós vamos passar alguns pontos aqui. Por exemplo, nós já vimos um deles aqui. Deixa eu voltar esse aqui. Ops, aí. Aqui. Nós já vimos aqui. Ciberbullying da internet é o uso da internet para se assediar ou insultar alguém repetidamente. Isso pode incluir o envio de mensagens ofensivas, a disseminação de rumores falsos ou a publicação de fotos constrangendo pessoas sem permissão. Então, todo cuidado ao acessar a internet para, às vezes, ver se a gente não está cometendo algum crime e que possa, às vezes, cair em cima de nós judicialmente. Vocês querem um outro exemplo de briga meio feia na internet? Que todo cristão não deveria estar se envolvendo? Alguém gostaria de dar um chute? Política. Que é política. Se acontece alguma coisa na política e é postado o que é feito, e aí vem que eu tenho não acompanhado em si, mas quando tem algum, eu vou nos comentários para ver. Irmãos, é assustador o tanto de pancadaria que tem na internet.
porque o teu presidente tem que comer capim, porque não sei o que lá, e outro vem daqui, vem daqui. Então, irmãos, nós como cristãos devemos fazer nossa parte na eleição? Devemos. Olha com carinho quem você vai votar e chega, irmãos. Se é da direita, você gosta, ok, faça, fica quieto no teu canto. Se é de esquerda, fica. Mas existem brigas na igreja dentro por causa de política. Caso, vamos dizer assim, fosse quase caso se estapeando na internet. E aí eu pergunto, sábado de manhã eu só vim tomar a Santa Ceia aqui? Você vai chegar naquela pessoa e dizer, me perdoe, não vou mais escrever aquilo e lavar os pés? Isso não deve afetar a comunidade cristã. Não deveremos coligar, minha opinião pessoal, a políticos. Se a pessoa gosta, eu sei que tem muitas pessoas, inclusive eu tenho um sobrinho, que ele é político, gosta de mexer, ele conseguiu trazer verbas, né, para o Clube de Desbravadores. Foi uma benção, mas não saia disso. Não saia se estapeando na internet a respeito de políticos, irmãos. Pode ocasionar um crime digital e você responder processamento. Um processo em cima. A outra para nós aqui, que nós já lemos ali, pornografia de vingança. O que é isso, irmãos? Muitas vezes acontece. O casal está namorando, existem algumas fotos que eles tiraram meio íntimas e desmancham o namoro. A vingança vem, tanto dele como dela, por exemplo, joga na rede social aquilo. A pessoa que é afetada, dizendo assim, por exemplo, mais, vamos dizer que seja o homem, né? Olha o que eu fiz com a menina, minha namorada, coisa e tal, olha só, ela é, e destrincha em cima dela palavras que vão prejudicar muito a saúde mental. Isso pode ocorrer, e como eu já repito, ocorrer um processo em cima da pessoa que postou sem autorização. Foi um bullying, né? Que é outra palavra aqui colocada na internet, né? Aqui em cima da pessoa. Outra para nós aqui, que nós temos aqui, já vimos aqui, passa aqui, a história de Ana. Ana também era uma jovem de menor de idade e ela sofreu o ciberbullying, que é um bullying da internet aqui, né? E uma discussão das redes sociais. Os comentários em cima dela foram ofensivos e afetaram profundamente sua saúde mental. Então não foi fácil para ela tomar a decisão de contar o que havia acontecido com ela, mas ela tomou a decisão, contou para os pais, contou para professores, aí houve o quê? Médicos em cima dela, psicólogos em cima delas, porque o que falaram dela, isso é uma história real, irmãos. Isso que falaram em cima dela aqui afetou muito a vida dela. Foi um comentário que não era para ter ido na rede social, comentário que ela não autorizou, a foto dela que não foi autorizada, e aí veio, graças a Deus, até mesmo a presidente pastoral em cima, aconselhando ela. Então, muito cuidado, irmãos, do que é feito, do que é acessado, do que é feito nas redes sociais também. Há outras questões aqui. A cultura aqui do cancelamento, ciberbullying aqui, né? Pode causar graves danos psicológicos aqui na pessoa, principalmente quando a pessoa sofre essa questão aqui. E como eu já repito a vocês, imagine a sua foto na rede social falando mal de você. E todo mundo curtindo lá, né? Dando os gracejos ali. Muito cuidado com essa questão aqui também. Aqui. Eu vou ler aqui, né? Então, as palavras de Cristo no monte condenam os galhofas, as futilidades, as conversas impuras. Exige que nossas palavras sejam não somente verdadeiras, mas puras. Discurso de Cristo aqui. Então, Ellen White escreveu o que as palavras de Cristo foram lá, de Cristo, né, no monte, do discurso, dizendo assim, que ele mesmo, Cristo, desaprova tal comportamento. Se Cristo desaprova o tal comportamento, deve ser também desaprovar o comportamento nas redes sociais. Outra coisa,
Você acha que Deus não está vendo o comportamento? É obviamente que sim. Então, para líderes, pais, líderes religiosos, educadores, líderes da igreja, para todos aqui, tomar todo o cuidado aqui, atento, à forma do que está acontecendo, do jeito que está explodindo as redes sociais e olhar os filhos, o que eles estão acessando, para que não haja um prejuízo grande na família aqui. Muito bem. As palavras, irmãos, ela tem muito poder e deve usá-la para construir, não para destruir. Os que aprendem com Cristo não terão parte. Os que aprendem de Cristo, melhor dizendo, né, não terão parte nas obras infrutíferas das trevas. Quem é de Cristo não faz esse tipo de comportamento. Em sua maneira de falar, como bem de suas vidas, exemplo de viver, eles são simples, sinceros, verdadeiros, pois estão se preparando para uma comunhão com os santos, cujas bocas não foi encontrada mentira. Nesse sentido, nossas igrejas, escolas aqui, devem ser lugares onde se ensina a importância de um ambiente seguro e saudável. É o que a igreja, a liderança, os pastores, os pais devem transmitir. A outra questão aqui, irmãos, um dia sem tela. Se nós ficarmos um dia sem a telinha, você fica nervoso? Então tá bem. Agora, se fica é porque está grudado nela. Às vezes a gente precisa de uma informação meio rápida, né? O que acontece? E eu sei que ela não fica porque às vezes eu mandava assim, eu e o Camila estamos ajudando ela a organizar o negócio da família, e eu mandava para ela. 2 dias depois de responder. Eu no momento não gostava que eu respondesse na hora, porque eu estava organizando, né? Mas é o jeito ali, né? Então muitas vezes é necessário na hora, mas muitas vezes é tirar um dia, irmãos, de não usar a telinha. Que dia que é sugerido pela igreja? Eu estava trazendo todo sábado aqui, não estou mais trazendo, e só olha a notícia, se for da igreja no sábado, que é para ser, senão ele vai ficar no cantinho lá de sábado. Já estou uns 3 sábados, 3 sábados assim, que não quero mais usar ele no dia de sábado. Quando se usa assim, aqui diz assim, que os pais levaram os filhos nos parques, brincaram, jogaram futebol, fizeram outra atividade. Os filhos acharam uma grande diferença no comportamento, porque saíram das telinhas, saíram dos jogos, e fizeram algo diferente. Vocês sabem qual é o melhor brinquedo para um filho? Talvez não. Você pode dizer um carrinho, controle remoto. Ah, ele vai gostar. Ele vai gostar de dirigir o carrinho, controle remoto. Para as meninas, uma boneca, não sei, alguma coisa. Mas o melhor presente para um filho de brinquedo é o brinquedo que o pai constrói. Um carrinho de madeira, alguma coisa assim. Que ele tenha participado da construção daquele brinquedo. É o filho que eu mais gosta. Meu pai nunca fez um brinquedo para mim, mas meu irmão fez um brinquedo. Uma bicicleta de madeira, sem freio. Vocês querem que eu continue a história? Não precisa. Você sabe que não precisa de continuar a história, você sabe o que aconteceu. Carrinho do rolimã. Eram os melhores brinquedos que tinha. E minha tia, aonde a gente descia, uma descida bem forte, resolveu jogar um óleo sujo lá, né, na pista. E aí nós ficamos sem freio. Não precisa dizer o que aconteceu. Eram os brinquedos da época que traziam o quê? Satisfação para nós. Satisfação. Se quer que o seu filho goste de você, brinque, é brincar com ele. Teve um sábado lá em Morres que a gente morava, a gente saía da igreja, a gente ia para casa, almoçava, e o Guilherme e o Leonardo, nossos 2 filhos, né, falaram assim: pai, vamos andar de trator? Vamos. Daí eu colocava eles em cima da carga do trator, a Meire em cima, junto com eles, é pequenininha, dava uma volta grande e voltava. E eles, quero mais, né? E teve um sábado, eu falei assim: eu vou me vingar deles.
Eles tinham bicicleta, a Meire aquele dia não foi, porque ainda o meu sogro e a sogra, né, eles não moravam lá embaixo, ou moravam, acho que a Meire ficou junto com o sogro e a sogra lá no sábado. Eu falei, agora vocês vão ver comigo. Peguei a bicicleta, falei, irmãos, eu saí um pouquinho antes das 2h em casa. E lá em Morretes tem as BR principal, mas tem muitos caminhos que você pode entrar por sítio dentro. E eu entrei cada caminho, irmãos, e fui, e andei. E os rostinhos dele ficando vermelhos. Falei, estão me vingando. Falei. E aí fomos num sítio grande lá que tinha mais jaca, pegamos mais jacas, e eu, Guilherme Leonardo, e andamos. Eu cheguei mais de 4h30 em casa, 2h30 andando de bicicleta no meio do mato com os dois. Quero água, pai. Eles disseram, tome água, filho. Yes, ganhei. Tomou água. Os dois olharam para mim e disseram assim, pai, vamos de novo? E eles me venceram, irmãos. Mas foi um sábado que eles nunca mais vão esquecer. Não tinha rede social. Mas faça a diferença na vida dos teus filhos dessa maneira, irmãos. Família, sempre estão juntos, brincando, se divertindo, sem a rede social. Aqui, a nossa responsabilidade como cristão no mundo digital. O que nós estamos vendo e acessando aqui. Deus pede para nós sermos o sal da terra, diz aqui. Deixa eu voltar um aqui. Aí, sal da terra e luz no mundo. Isso reflete tanto nossa vida pessoal, até mesmo nas redes sociais. Seja o sal, faça a diferença, seja a luz ao mundo nas redes sociais também, irmãos. Como cristão, temos a responsabilidade de promover relacionamentos saudáveis e seguros, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Que as pessoas possam dizer assim, eu gosto de conversar com você, eu gosto de trocar ideia com você, que você seja diferente. Tanto que você digita, quanto que você fala, como você vive também. Estamos edificando ou destruindo? Já estamos indo para a parte final aqui, irmãos. Estamos na parte final. Como é que está a nossa vida? Estamos edificando ou estamos destruindo aqui? Dicas, irmãos, para nós aqui. Mais educativa, menos agressiva. Quando quero aqui, nos últimos pontos aqui, são 4 pontos finais para nós aqui, para nós ver se nós estamos mais educando ou sendo mais agressivo, né? Encha sua mente em relação com a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. São 3 passagens bíblicas agora aqui que gostaria que você lesse agora. Mateus 12, verso 34. Eu posso também abrir a minha Bíblia aqui. Vocês abrem aqui. São 3 passagens e já estamos encerrando aqui. Então, Mateus diz para nós aqui 12 e o verso 24. Mateus 12, verso 34, perdão, 34. Mateus 12, o verso 34. Diz assim, raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, ou cheio está o coração. O nosso comportamento, muitas vezes, irmãos, é o que nós vivemos do que está cheio o nosso coração. Se eu encho o meu coração de coisas boas, eu só vou refletir coisas boas. Mas se eu encho o meu coração de coisas amargas, ruins, eu só vou refletir coisas amargas e ruins. Então, como é que está o seu coração? A outra questão para nós agora aqui também é Colossenses 4, verso 6. Vamos lá, Colossenses 4, verso 6. Promova bons conceitos e boas ideias, evite agressividade e desrespeito. Use a palavra, a imagem como sabedoria e respeito para ensinar algo aos outros. Ensine, reflita, não seja como o texto nós lemos lá em cima, nosso coração está cheio de coisas que não agradam a Deus. Colossenses 4 e o verso 6, que diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas pediam um conselho para você, qual é o conselho que você vai dar? Como é que você vai responder a esses conselhos? Seja sábio.
nas respostas que você vai dar. A próxima para nós aqui, estamos quase já encerrando aqui. Então, faça com que a mensagem seja o centro da sua mensagem aqui. Então, aqui Mateus 7, verso 12. Mateus, novamente, voltamos para o livro de Mateus 7, estou quase achando aqui, 7. E o verso 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que aos homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, se você quer ser tratado bem, trate bem as pessoas. Você já ouviu aquela frase, quando um não quer, dois o quê? É fácil nós entendermos. Seja paciente em todos os sentidos. Pense antes de postar. Devo colocar isso? Não devo colocar isso? Lembre-se, diz aqui bem certinho, lembre-se, Deus vigia todos os tipos de conversa que temos. Tudo é relatado. Na classe também, os irmãos relataram lá. Nós falamos muitos, eles falaram lá, que Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça. Há um momento em que tudo que nós falamos, seja por atos ou palavras, pensamos sentido, ele é relatado. E se nós usamos os mesmos meios, os modos, nas redes sociais, para a agressão, para a destruição, também é relatado. Usamos então, irmãos, com muita sabedoria as redes sociais. Mas nós já temos mais maduros, vamos dizer assim, né? Mas a juventude que está inteirada em cima disso, o recado agora é para os pais: veja o que os seus filhos estão acessando. E não se intimide perante eles com um choro, ou não faço isso se não der o celular. Então fique, para ele ficar quietinho. Então acesse. E muitas vezes você nem sabe o que estão acessando. E aí, quando o leite derramar, ocasionou alguma adversidade, às vezes nós vamos chorar. Aí não adianta falar assim: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tirei isso antes? Por que eu não... Então, perigos virtuais, nós acabamos aqui, quebrando silêncios, perigos dessas redes sociais que nós estamos vivendo hoje em nossos dias. Que Deus, irmãos, possa nos dar sabedoria ao usarmos essa ferramenta, que ela veio para o bem, mas muitas pessoas más usam ela para muitas vezes destruir familiares, casamentos, etc. Que Deus os abençoe. Amém, irmãos? Bondoso Deus, Pai eterno, nos céus habitas, nós te agradecemos porque passamos esse momento estudando a Tua Palavra na lição da Escola Sabatina, e estudamos a Tua Palavra agora no culto, e vimos o grande perigo que são essas redes sociais, que o Senhor nos dê discernimento para nós acessarmos e sermos uma luz ao mundo, sal que tempera a comida, e não sermos o contrário, aonde possamos causar grandes danos às pessoas. Nos dá sabedoria para isso, toca sempre o nosso coração, salve para o Teu reino, nos leva aos nossos lares em segurança, em nome de Jesus nós pedimos, amém.